Alisson, que estava o Tito, o Felipe e o outro rapaz lá. E o Antônio também estava na briga, que foi a pessoa contra quem você atirou. Você lembra de mais alguém que estava nessa briga? Tinha muitas pessoas lá que estavam com ele lá, entendeu? Você apanhou nessa briga? Apanhei. Quando você foi ouvido na delegacia, Ah, tá, não, que eu já vi. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigada, o Ederson. De nada. Muito obrigada, doutora. Eu estou vendo aqui pelo laudo de exame necroscópico que a vítima faleceu aproximadamente 5 dias 5 dias depois do fato. No dia 14, né? Isso aconteceu no dia 9 pro dia 10. Oi? Isso aconteceu do dia 9 pro dia 10. Aqui está dizendo que foi no início do dia 9, às 4 horas e 50 minutos. Parece que eu acredito, né, que na denúncia possa ter o erro material da data, porque no laudo consta que o tiro foi dia 10. Porque isso aconteceu do dia 9 pro dia 10. No dia 10 mesmo eu fui me apresentar já de manhã. Tá. Aí no dia 11 eu vim preso. Tá certo. Lago da Vaca. O Lago da Vaca é um local que fica próximo a esse bar escondidinho? Fica próximo. Fica próximo. E muito próximo. Muito próximo. Foi para lá que o senhor correu? De um lado para o outro. Não, na verdade, eu não corri, na verdade. Eu fui embora para minha casa, porque eu moro pro lado de lá, que é o Lago da Vaca, entendeu? Porque fala que é Lago da Vaca e para lá, mas não fica longe um do outro, entendeu? Eu estou olhando aqui o laudo necroscópico e ele mostra claramente o orifício de entrada do projetil, ou projétil, como é mais usado, né? De arma de fogo. E o senhor disse agora aqui que o senhor deu um tiro num contexto em que o senhor e a vítima estavam numa luta corporal. Exatamente. O senhor consegue explicar, se o senhor quiser ficar em pé, inclusive, fique à vontade, como é que foi essa luta corporal? E como é que o senhor conseguiu disparar com a arma na cabeça da vítima, na região em que entrou o projetil? Não, que nós o senhor teria ângulo para efetuar esse disparo? Não, porque nós entramos em luta corporal, entendeu? Aí a gente briguemos. Aí ele me jogou. Quando o senhor atirou, a vítima estava de frente para o senhor ou ela estava de costas? Não, na verdade foi assim. A gente entrou em briga. Não, me responda isso, porque para mim é importante. Não, porque... Quando o senhor atirou na vítima, a vítima estava de frente para o senhor, vocês estavam brigando um de frente para o outro? Ou ela estava de costas e o senhor atirou? Não, na verdade a gente entrou em luta. Aí a gente caímos no chão, eu e ele, entendeu? Aí na hora que... O senhor consegue responder a minha pergunta? Consigo, eu vou explicar para a senhora. Tá. A gente entrou em luta, eu com ele, a gente caímos no chão, entendeu? E eu com a vítima. Aí na hora, ele se levantou e eu também. Na hora que ele se levantou, eu puxei a arma e ele foi querer correr, entendeu? Na hora que ele virou a costa... Então, ele tentou correr, virou de costas e o senhor atirou? Não, a gente entrou em luta com ele, entendeu? Não, isso aí eu entendi. Foi na hora que ele se levantou e eu também me levantei, foi junto com ele, entendeu? Mas o senhor acabou de dizer que ele tentou correr e o senhor atirou. Foi na hora que ele foi sair, que ele viu que eu estava armado. Então, no momento em que o senhor... A arma caiu no chão... No momento em que o senhor disparou, a vítima estava de costas para o senhor. Ela ia andando... Não, porque na hora a gente caiu, a arma caiu no chão. Quando a arma caiu, ele viu que a arma caiu no chão, entendeu? Aí foi nessa hora que ele tentou ir, eu peguei e atirei nele.
Deu que ele estava com a faca na mão nessa hora que eu atirei nele. Tá, e outra coisa, o senhor falou em faca. Eu não vi, me corrijam até se eu estiver incorreta, ninguém mencionou em faca Mas como na é que mão vão do falar- Antônio. Mas como é que vão falar se todas as pessoas se tinham a favor dele? Como é que vão falar Não, que tá com faca? o Macapá é o que para o senhor? Macapá não é nada, Macapá. É seu amigo? Eu vi ele de lá, mora lá perto da minha casa. Ele mora perto de casa. Ele não falou próximo. nada de faca na mão do Mas Antônio. como é que ele vai falar se ele estava comigo? Aí na hora ele era acusado, já Não, virou estou só testemunha da falando. vítima. O senhor tem a oportunidade de esclarecer. Então, ninguém mencionou em faca porque ou é amigo da vítima ou não viu direito, é isso? Não sei dizer isso para a senhora, mas armado ele estava. Armado ele tá. Doutora, só para deixar registrado, no depoimento dele em juízo, ele fala da faca. Não hoje. Ah, tá. Na primeira Não, fase, mas ele é fala... porque hoje aqui eu não ouvi nada É, mas no disso. depoimento dele, ele menciona a faca mais de uma vez. Certo, doutora. Aqui ele não mencionou nada, viu? Que fique bem claro. Ok. Sonhei. O senhor conhece as provas juntadas no processo? Não, senhor. Não? O senhor tem algo a alegar contra alguma testemunha que foi ouvida no seu processo, tanto na fase policial, quanto na primeira fase, quanto hoje aqui neste plenário? Tenho, assim, duas testemunhas, o Said e o Alisson. O Said e o Alisson. Sim, porque o Said estava envolvido na briga. E o Alisson era acusado e virou testemunha da vítima. Sendo que ele era acusado. De acusado, ele passou a ser testemunha da vítima. Passou sem Mas o forma- senhor tem algo contra ele? Nenhum momento. E o senhor tem algo contra o Said? Também não. Também não. Ok. O senhor tem... vou perguntar para os jurados, se os jurados têm alguma pergunta a fazer. Algum dos senhores e senhoras juradas tem alguma pergunta a fazer ao réu? São só essas? Sem mais outros, ok. Um esclarecimento a respeito do que o senhor falou agora no seu interrogatório. O senhor falou primeiro que o senhor queria defender o seu irmão. Exatamente. Quando o senhor atirou na vítima, onde o seu irmão estava? Se o senhor disse que o senhor estava em luta corporal com ele. Ele estava no local na hora da briga, entendeu? Mas onde exatamente? Estava no meio da Atrás multidão. do senhor? Não, ele estava na minha frente. Estava na minha frente ele. Quando eu vi o... Mas o Antônio estava ameaçando o seu irmão, agredindo o seu irmão naquele momento? Ele não, mas o Felipe e o outro lá estavam vendidos, entendeu? E o Antônio já veio vindo com a faca para furar meu irmão, entendeu? Porque meu irmão estava brigando com o Felipe e o outro lá. O disparo que o senhor efetuou foi um disparo no sentido, pelo que o senhor disse aqui, para proteger. Então, não foi um disparo acidental. O senhor disse que atirou para proteger o seu irmão, é isso? A senhora acha que se eu quisesse matar ele, não tinha efetuado só um disparo, eu tinha efetuado vários. Entendeu? Minha intenção não era matar ninguém naquele local ali, não, naquele exato momento, entendeu? Se fosse para me matar, eu tinha feito com a saída, entendeu? Que antes de acontecer isso. O senhor já explicou que segundo o senhor falou, a vítima estava com uma faca na mão. Exatamente. Essa faca estava na mão dele, estava na cintura? Estava na mão dele a faca. Na mão. E ele estava indo em direção a alguém nesse momento? Em direção ao meu irmão.
seu irmão teve luta corporal com o Pitico? Com o Tito? Não, que o Pitico é meu irmão. Pois é. Perdão. O Pitico, seu irmão, estava em luta corporal com o Felipe? Estava brigando. Não, estava corporal? O Tito e o Felipe. O Tito e o Felipe estavam agredindo meu irmão, entendeu? Tá. Na hora. E depois do disparo, todo mundo correu? Todo mundo foi embora. Ah, tá. Ok. O senhor tem algo mais a alegar Não, senhor. na sua defesa? Fique à vontade. Não, senhora, que eu tenho Não? para falar, já falei isso, era isso mesmo. Agradeço a sua... Posso encerrar o interrogatório? Você que sabe. Interrogatório encerrado. Pode levantar. Mão para trás. Isso. Doutores, nós vamos proceder agora, na sequência, ao interrogatório do outro réu. Não há problema do réu que já foi interrogado permanecer aqui no plenário, né? Erlan. Você está imprimindo. O Eberton, né? Isso. Boa tarde, Eberton. Boa tarde. O senhor será ouvido aí. O senhor coloca o microfone na altura que for melhor para o senhor não ficar nem se abaixando, nem se esticando. Para ficar numa altura boa para o senhor falar. Tá bom aí? Ok, tá. Eu estou achando que não tá, mas se o senhor está dizendo Tá. que tá, é porque tá, né?
Muito bem. Então, diga seu nome completo e sua idade, só para a gente ver como é que está o seu áudio. O Everton Ferreira Trindade, 21 anos. Tá bom de ouvir aí, né? Pode gravar, Irlan. Prosseguindo na instrução plenária da ação penal número 47.647 de 2021, passa ao interrogatório de Weberton Ferreira Trindade. Boa tarde, Weberton. Boa tarde. O senhor é conhecido como Pitico. E sim, Qual é a sua idade? 21. Weberton, então, agora o seu interrogatório. O interrogatório é um termo técnico para umas perguntas que serão feitas perguntas para o senhor, tá? O promotor vai fazer, a sua defensora, eventualmente os jurados, eu farei, tá? É uma série de perguntas o interrogatório. E eu esclareço aqui alguns dos seus direitos, tá? Além de muitos direitos que o senhor tem, o de ter uma defesa técnica, né, um advogado ou advogada, ou uma defensora, no caso aqui o senhor está hoje com uma defensora, o senhor tem o direito de permanecer calado, de não responder as perguntas, tá bom? Então, caso o senhor entenda que o silêncio pode ser bom para a sua defesa, o senhor tem o direito a esse silêncio. E caso o senhor opte pelo silêncio, isso não deve ser interpretado ou considerado em prejuízo da sua defesa. O senhor também tem o direito de falar, tá? O direito de apresentar a sua versão, o direito de esclarecer o fato ou os fatos com as suas palavras e dar, portanto, a sua versão. Exercer a sua autodefesa. Fique à vontade. O senhor disse, então, que o senhor tem 21 anos, é isso? Isso. O senhor é casado, tem Não. filhos? Não. Também não. Estudou até que nível, até que ano, até que série? 7ª. 7ª série. Ensino fundamental incompleto, né? E a sua profissão? Só ajudava meu pai a trabalhar. Seu pai trabalhava em que área? Olaria. Olaria? Então, o senhor era ajudante de olaria, é isso? Uhum. Sua renda chegava a um salário mínimo? Não. Era mais que isso? Não. Era menos? Menos. O senhor já respondeu a outro processo criminal? Não, só com menor de idade. Não, menor, quando o senhor era adolescente, eu não vou considerar nada a respeito disso, tá? Eu falo depois que o senhor completou 18 anos. Não. Não, nunca foi preso. Não. E processado criminalmente, esse é o primeiro processo que o senhor responde? Tem um outro que eu estou respondendo lá no IAPEM. Tem um outro. Qual é o crime? 57. 157. 157 é roubo, né? Ok. Sobre a denúncia, o Weberton. O senhor quer que eu leia a denúncia ou não há necessidade? O senhor já conhece a acusação? Já sei. Já conhece. A denúncia que o Ministério Público Estadual apresentou contra a sua pessoa é verdadeira? Eu estava lá na festa. Uhum. E o que aconteceu? Aconteceu muitas coisas lá na festa. Teve 3 Que horas o senhor... Teve 3 brigas? 3 brigas. Aconteceu muita coisa mesmo, né? Que horas o senhor chegou lá nessa festa? Meia-noite, meia-noite e meia, por aí assim. Por aí. E o senhor ficou lá até que horas? Até 4 da manhã. Até 4. Entre meia-noite e meia-noite e 30, o senhor chegou e o senhor saiu por volta das 4 horas? Isso, na hora que acabou a festa. Na hora que acabou. Isso. Essa festa estava acontecendo lá num bar chamado Escondidinho? Escondidinho. Estava tendo 2 aniversários lá nesse dia, nessa noite? Não sei de falar se era 2 aniversários, mas tinha um aniversariante. Tinha lá um aniversariante, certo. E o senhor foi comemorar esse aniversário ou o senhor estava lá mesmo só pela diversão? Estava lá pela diversão. Uhum. E aí? Aí aconteceu a briga lá, a primeira briga do bilhar lá, que nós não estávamos envolvidos nessa briga do bilhar. Certo. Aí teve a segunda, que foi com o meu irmão lá, da bebida.
E a terceira foi lá Essa fora. segunda foi que alguém ofereceu, um homem ofereceu uma bebida, uma cerveja para a esposa do seu irmão? Sim. Aí teve uma confusão lá. Isso. E quem foi que ofereceu essa cerveja para sua cunhada? Foi o rapaz que estava dando testemunho, que Said. O Said. Said. Aí teve uma confusão lá. Sim, com ele. Mas essa confusão foi verbal ou teve luta corporal? Não, só verbal mesmo. Verbal. Aí acabou. Acabou. Discutiram Separaram. ali. Sim, foi separado. Acabou. Aí depois, no final da festa, teve outra confusão lá fora. Isso. Essas duas que o senhor falou, do bilhar e da cerveja, da bebida, do copo de bebida, tudo aconteceu dentro do escondidinho? Dentro do escondidinho. E na saída, fim da festa, a terceira confusão já foi na rua, Na rua. em frente ao bar. Isso. E o que aconteceu na rua? Nessa hora da briga lá da frente do bar, eu vinha saindo da festa ainda. Não vi muita coisa. Tinha muita gente lá, cerca de 40, 30 pessoas lá fora. Estavam saindo. Aí teve aquela confusão lá dos pessoal lá, que os meninos começaram a brigar lá com o meu irmão e com o Macapá. Aí foi na hora que eu apareci lá para tentar separar a briga e vieram para cima de mim também. Quem veio para cima do O senhor? rapaz que estava com o Miguel. O rapaz que estava com o Miguel. Isso, eles eram uns 6, 7 por aí. Quem é assim. que estava com o Miguel? Era o Felipe? Felipe, Tito, os pessoal. E o Miguel foi para cima do senhor? Sim, veio pelas minhas costas. E o que aconteceu depois que o Miguel tentou? Aí dispararam o tiro nele. E tava com uma faca Dispararam um tiro no Miguel. no Miguel. E ele estava com uma faca, o Tava Miguel? com uma faca, na hora que ele caiu no chão, ele tava com a faca. Quem atirou no Miguel? O índio. O índio? E quando o índio atirou no Miguel, o Miguel estava de costas, estava de frente para o índio, estava como? Assim, eu não vi na hora que ele atirou, eu vi só o índio no chão. O Miguel tava no chão, bem no meu lado, assim. Com a faca na mão. O senhor já conhecia o Miguel? Não, nunca tinha visto. O Miguel, ele caiu de peito para baixo? Não, de peito pra cima. Foi? Peito pra cima. Eu passo a palavra ao excelentíssimo promotor de justiça. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Webton. Boa tarde. Webton, tu já esclareceu algumas perguntas que eu ia te fazer, mas sobre a primeira briga, todo mundo já sabe que houve uma... Ela parou porque alguém interveio, no caso, né? Intervieram pessoas. No caso, tu e o teu irmão foram responsáveis por isso? Não. Não? A gente Por não parar a foi briga? envolvido. Não. Não? Foi com outro rapaz lá, o Tito, e mais um, não sei quem era o outro. Pois é, aí parado porque as pessoas se meteram. Isso, eles apartaram a briga. Não foi vocês? Não. Ok. Na segunda, que não chegou a ser uma briga, foi o teu irmão, inclusive, confessou aí, puxou a arma e apontou na cabeça do Said, porque o Said ofereceu uma bebida para a Iane, que é a esposa do teu irmão, tua cunhada. Tu se meteu nessa hora, tentou Eu fui junto. Tu foi junto? Fui junto com ele. Tu fizeste o que nessa hora? Só fui acompanhar ele. Acompanhar teu irmão? Isso. Mas tu não interferiu? Não. Não interferiu nem puxando uma outra arma e nem para não teu irmão parar? Só simulacro de arma. Tu estava com simulacro? Isso, estava com simulacro. Como tu adquiriu esse simulacro? Eu comprei eu mesmo. Tu mesmo comprou? Isso. Comprou de quem? Na internet. Na internet? Site? Como é? Isso, site. Comprou por quanto? 400. 400. Sabe explicar como é simulacro, a cor? Simulacro preta. Preto. 380. Simulacro 380. 380, tipo pistola. Isso. Ok. Na parte lá de fora, a briga que vitimou o Antônio, conhecido como Miguel, qual é a tua participação, se tu tem alguma? Eu tava lá no meio da briga lá, tinha muita gente envolvida lá no meio lá. Tá. E eles estavam me cercando. Tava tu e mais quem? Tenta explicar para nós aí. Tava eu, o Daelto, o Macapá, o Índio e mais uns pessoal lá que eu não sei o nome. Tá. Tava vocês, essas pessoas, contra Contra o Miguel. o Miguel? Não, o Miguel, esse pessoal que estava comigo lá na festa, que estava lá de fora já.
Tá, fala o início, como começou o teu envolvimento nessa briga de fora, como foi? Foi na hora que eu vi lá a briga com o Macapá, que eu fui lá tentar desapartar a briga. Entendi, um Macapá, no caso que é o Alisson, estava brigando... Estava brigando com os pessoal lá. Pessoal, estava o Macapá e quem mais? O Macapá, o Miguel, tinha mais um lá que eu não sei o nome deles. Tá, aí Acho que tinha uns 7 lá. Aí tu interviu para ajudar o... Ajudar o Alisson. Alisson. Tá. Nesse momento, tu chegou a trocar soco, alguma coisa assim, de agarrar com alguém? Não, não. Não? Tu chegou nesse momento a puxar o simulacro? Também lá? não. Não? Tá, se tu estava com o simulacro, tu na festa estava fazendo o que com ele? Na verdade, esse simulacro foi para eu comprei para me defender dos pessoal que estavam me ameaçando, entendeu? Ameaçando minha família, mataram meu pai e estavam ameaçando minha família. Eu comprei para me defender. Entendi. Esse simulacro. Quer dizer que tu com medo da família, Isso. se alguém tivesse fazer uma coisa, tu ia puxar o simulacro para se defender. Isso. Dentro da festa, tu chegou a apontar para alguém esse simulacro? Não, não. Não? A arma que o teu irmão utilizava, de 38, ela pertencia a quem? É ele mesmo, era dele. A dele? Não era de facção? Não, não. Tu conhecia a vítima, Miguel? Não. Não. Felipe? Também não, nenhum deles. Nenhum deles. Quando a vítima caiu, o que aconteceu quando a vítima caiu, após ela ser atingida pelo disparo? O Macapá chutou ele. Só ele? Só o Macapá. Mais ninguém? Mais ninguém. Sabe quantos chutes o Macapá deu nele? Uns 4, 3, sim, por aí. Ok. Na hora que tu estava tentando ajudar o Alisson, aí foi nesse momento o Antônio já estava lá no meio da briga? Já estava no meio da briga. Ele estava na tua frente? E estava nas minhas costas. Nas costas. Tu não viu o teu irmão atirar nele? Não. Só ouviu? Ouvi o tiro. Tu disseste que viu o Antônio com faca? Com faca na hora que ele estava no chão. Ele caiu próximo a ti? Do meu lado. Do teu lado? Isso. E quando ele caiu, a faca permaneceu na mão dele? Sim. Sabe dizer que mão? Direito. Mão direita? Sabe descrever como era a faca? Não. Não sei. Tu não viu? Estava na mão dele. Só sei que o cabo dela era branco, mas não sei Cabo a marca branco. da faca. Era grande? Mais ou menos. Mais ou menos aí, faz o tamanho aí. Pô. Sim. Tipo faca de cozinha, Isso. Um pouquinho maior. um pouquinho maior. Tu só viu quando ele estava no chão, né? Uhum. Ok. Dentro da festa, tu chegou tu não conhecia o Antônio, mas dentro da festa tu viu ele? Vi, sim. Tu chegou a ver ele puxar essa faca dentro da festa? Não. Não. Dentro da festa, não. Na briga de bilhar, tu sabe quem eram as pessoas envolvidas? Só sei uma. O Tito. O Tito, né? Tá, tu falou com ele. Obrigado, Everton. São umas perguntas, Excelência. Obrigada, doutor. Com a palavra, excelentíssima defensora. Obrigada, Excelência. Bom dia, Weberton. Tudo Bom bem? dia. Tudo, sim. Weberton, essa festa que vocês estavam, né, essa festa de aniversário, me descreve mais ou menos como que era o ambiente dessa festa. Quantas pessoas tinham mais ou menos Dentro da festa, dentro da festa? tinha umas 90, 100 pessoas dentro. Tinha mais pessoal na rua também, do lado de fora. Tá. Então, aconteceu uma primeira confusão, a confusão do bilhar. Depois teve o momento que seu irmão ali teve um atrito com o Said por conta da esposa dele. E, por fim, a confusão que acarretou a morte da vítima. Nessas duas primeiras confusões que aconteceram dentro da festa, como que ficou o clima ali dentro depois das confusões? Assim, o pessoal continuou curtindo a festa normalmente? Sim. Foi? Sim, até o final da festa. Certo. E aí você respondeu a pergunta do promotor, explicou que você tinha visto o Antônio lá nessa festa,
mas que você não tinha visto ele puxar a faca para ninguém. Dentro da festa, não. Dentro da festa, exatamente. Você chegou a ver o Antônio ou o Felipe envolvidos em alguma confusão dentro da festa? Não, ou não? Não. Então, a primeira vez que você viu eles envolvidos em confusão foi já do lado de fora, quando estava tendo essa briga generalizada, né? Isso. Você consegue indicar o nome de todas as pessoas que estavam envolvidas nessa briga? Ou era mais gente assim, você não consegue indicar todo mundo? Não consigo. É muita gente. Inicialmente, você e seu irmão queriam só tirar o Alisson dessa briga? Isso. O Alisson já estava lá na confusão quando vocês entraram nessa confusão? Isso. E vocês não chegaram a conseguir tirar o Alisson da confusão? Não. Por motivo que eles fizeram uma roda. Você chegou a ser agredido? Mais ou menos. Uns 2 socos só. Uhum. Tá. E aí, quando teve o tiro, que você falou que não viu, você ouviu e viu a vítima caída. Imediatamente depois desse tiro, a confusão se desfez? Sim. Cada um correu para um canto? Isso. E aí você foi para casa? Foi para casa. Certo. Seu irmão te falou quando ele foi na delegacia se apresentar? Não. Você soube só depois que ele tinha ido se apresentar? Minha mãe que me falou, porque eu estava dormindo na hora que ele foi. Você foi preso imediatamente junto com seu irmão ou não? Não. Porque ele foi preso, assim, pouquíssimos dias depois dos fatos. Você foi preso também ou não? Não. Você foi preso depois? Depois. Alguns meses depois, alguns dias depois? Alguns como meses. foi? Alguns meses. Quando a confusão começou, você chegou a ver o início da confusão ou quando você chegou do lado de fora da festa, a bateção ali já tinha começado? Já tinha começado na hora que eu apareci no portão. Já estava rolando a briga. O Said estava nessa confusão também? Do lado de fora estava. Vocês foram ameaçados por alguém ou procurados por alguém que seja parente, amigo da vítima depois desses fatos? Eles só mandavam mensagem. Entendi. Tinha mais. Vocês falaram do Antônio com uma faca. Seu irmão estava com uma arma. Você assumiu aqui que estava com um simulacro. Só que vocês falaram que tinha em torno de 7 a 8 pessoas envolvidas nessa briga. As outras pessoas tinham alguma coisa em mãos, por exemplo, pedaço de pau, garrafa de cerveja, alguma coisa assim? Tinha. Todos. Todo mundo estava com alguma coisa na mão? Com alguma coisa na mão. Essa vítima, ela não faleceu imediatamente depois dos fatos. Ela faleceu alguns dias depois, né? Ela tinha ido para o hospital, e aí no dia 14 que ela de fato faleceu. Depois dessa briga, depois que você saiu dessa briga, você soube que a vítima estava muito ruim no hospital, alguma coisa assim, ou você não teve notícia nenhuma? Não tinha informação dele. Quando aconteceu a confusão, a festa já tinha caminhado para o fim, né? Já tinha gente saindo e parece que tinham algumas pessoas que ainda estavam do lado de dentro da festa. Quando começou essa confusão, teve gente que tentou
ficar lá para saber o que estava acontecendo ainda. Isso eu estou falando de pessoas que não estavam envolvidas na briga, tá? Essas pessoas que não estavam envolvidas na briga, mas que eventualmente estavam ali fora para ver o que estava acontecendo. Todo mundo correu e ficou só o corpo da vítima estirado no chão? Ou o que aconteceu? Assim, você viu muita gente correndo? Como que foi? Muita gente correndo na hora do disparo. Não deu de ver muita coisa. Você só correu? Só correr. Você falou que o seu irmão, você ouviu, né, um tiro, depois disso vocês correram. Você chegou a perceber, ou ver, ou ouvir, ou então conversando com seu irmão depois, não sei, se ele tentou disparar mais uma vez em direção à vítima, ou foi um único disparo e ele já correu? Foi o único disparo. O único disparo e a gente correu. Você ficou sabendo de conversar com alguém ou ter alguma notícia do que motivou essa briga do lado de fora da festa? Com o Alisson? Com o Alisson? Não, não. Não ficou sabendo? Não. Você sabia de alguma rixa, algum desentendimento antes dessa briga entre o Alisson e o Felipe e o Antônio, ou não? Não. Tá. Quando seu irmão teve o conflito lá dentro com o Said, e aí logo depois separaram os dois, né, e ficou tudo aparentemente tranquilo. Ficou algum clima ruim entre seu irmão e o Said dentro da festa ou não? Ficou Não, tudo... não, ficou normal. Cada um pro seu canto. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigada, Webeton. Obrigada, doutor. Os senhores jurados teriam alguma pergunta a fazer ao réu? Só uma? Várias, né? Primeira pergunta. Após o seu irmão atirar na vítima, o senhor e ele correram? Sim. Vocês dois correram? Sim, nós dois. Foram em direção ao Lago da Vaca? Vocês dois foram na direção do Lago da Vaca, mas depois foram para algum lugar específico, Não, tipo não. a sua casa? Só a casa, só a nossa casa mesmo. O senhor visualizou uma luta corporal entre o seu irmão e a vítima? Só na hora que eu ia saindo da festa. Oi? Na hora que eu ia saindo da festa, na hora que eu apareci no portão. O que exatamente o senhor viu? Acho que ele estava tentando puxar a arma dele, eu acho. Quem que estava querendo puxar? O Miguel. E eles estavam em luta corporal? Sim. O que estava acontecendo? Soco, tapa, Não, o quê? na hora que eu vi, já estava no final, já, na hora que eu apareci no portão. Foi na hora que eu corri para lá. No final do quê? Da luta? Isso. Logo depois aconteceu o tiro. Isso.
Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, já que o senhor disse que o senhor estava saindo do bar e viu os dois em luta corporal. Ele disse que atirou para lhe proteger. Se o senhor estava saindo do bar, como é que ele ia lhe proteger? Na hora da briga eu estava saindo, mas depois na confusão lá eu me meti no meio para tentar tirar uma capa. Já me descuidei do Miguel. O senhor está entendendo a minha pergunta? Sim, sim. O senhor acabou de dizer, olha, eu estava saindo do portão do bar, que eu nem sabia que o bar tinha portão. Sim. E vi os dois em luta. Isso. E logo em seguida aconteceu o tiro. Na hora que eu De que maneira ele estava lhe protegendo se o senhor nem estava lá no início da luta? Na hora que eles estavam brigando, aí eu fui pro rumo da confusão lá, porque eu cheguei no final da briga. Aí eu fui no rumo da confusão do Macapá já. Estava batendo no Macapá, uns 6, 7, estava batendo no Macapá, foi para desapartar a briga, já não vi mais eles. Então, o senhor viu o seu irmão numa luta com uma pessoa, o senhor não foi apartar a luta do seu irmão com essa pessoa, o senhor foi apartar a luta do Macapá com outra pessoa. Foi porque já estava no final. O senhor deixou o seu irmão na luta e foi apartar a briga de outra pessoa, foi isso? Uhum. Foi isso? Isso. Uhum. Eu confesso que não lembro dessa afirmação. O senhor afirmou que o seu irmão apontou a arma para o Said? Não, não. Não? Não. Então, eu não vou fazer perguntas a respeito disso, tá bom? O senhor chegou a apontar um simulacro que o senhor disse que estava portando para alguém? Não, não. Não? Não. Mais alguma pergunta dos senhores jurados? Não? Excelência, posso fazer uma pergunta complementar? É porque eu nem fiz as minhas, doutora. Não, desculpa, achei que essas já eram da senhora, perdão. Não, essas foram dos jurados. Tá. Depois que a senhora fizer. Ok. O senhor disse que logo após o disparo, o senhor e o seu irmão correram na direção do Lago da Vaca e em seguida foram para a casa de vocês. Isso. A sua casa fica ali perto do Lago da Vaca? Isso. Fica. Em algum momento o senhor pensou em registrar uma ocorrência policial? Não, não. Não? Não. O senhor correu por quê? Porque eu fiquei com medo lá na hora. Com quê? Fiquei com medo. Medo de quê? Dos pessoal lá, porque eles eram muita gente. Eles eram muita gente lá no meio. Então o senhor ficou com medo de apanhar? Isso. Ou de morrer? De os dois. Ok. O senhor conhece, eu já lhe perguntei se o senhor conhece as provas do processo, se o senhor quer falar alguma coisa sobre laudos, depoimentos. Não, não. Não? O senhor tem algo a alegar contra alguma testemunha ouvida? Também não. Doutora, a senhora ainda tem perguntas complementares? Tem só uma com base no Tá, que eu vou só perguntar. Doutor Daniel, Vossa Excelência, tem alguma pergunta complementar? Só para não ficar indo e voltando? Sim, só para esclarecer, Excelência. Quando eu te perguntei há pouco se da situação do teu irmão puxar a arma para o Said, tu disse sim. Aí só falou que não ouviu, mas tu respondeu sim, há pouco, aí está gravado. Qualquer coisa a gente volta aí. Tu falou há pouco. Sobre o Said? Eu só fiz uma pergunta agora, não vou perguntar, porque eu não é porque era uma pergunta do jurado. Sim, aí eu não prestei atenção, porque são muitas perguntas e muitas respostas. É só para esclarecer. Aí ele disse que não apontou a arma em momento algum para o Said. Aí eu digo, já que ele disse que não apontou, eu não vou nem fazer a pergunta do jurado. Sim. E o jurado sinalizou tudo bem. Né? Mas é irrelevante, o próprio Ok. confessor. Doutora, senhora, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, Excelência. Só para esclarecer uma coisa aqui, Weberton, você e seu irmão entraram na briga que estava acontecendo lá fora, separados ou juntos? Separados. Separados. Então, quando você entrou na briga, seu irmão estava lá já para tentar tirar o Macapá? Já estava lá. Tá, e aí você entrou, viu que seu irmão estava ali no bate-bate, na confusão, e você foi tentar ajudar o Macapá. Macapá. O seu irmão atirou no Antônio para te defender. Isso. Nesta confusão generalizada, você viu no momento que o Antônio iria te agredir? Não, porque ele vinha pelas costas.
Entendi. Mas então vocês não entraram juntos na briga. Não. Você estava, só para eu visualizar aqui, você estava saindo da festa do escondidinho. Sim. Já estava acontecendo uma confusão lá fora. Isso. E aí, o que você falou foi que o Macapá estava no meio dessa briga com um tanto de gente apanhando, foi isso? Isso. Tinha muita gente batendo nele, uns 6, 7. Tá. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigada, doutora. Pitico, o senhor tem algo mais a dizer na sua defesa? Fique à vontade. Não. Posso encerrar o seu interrogatório? Sim. Posso? Agradeço a sua participação. Interrogatório encerrado. Doutores, podemos seguir os debates? Eu vou apresentar a Vossas Excelências a redação dos quesitos, para que Vossas Excelências já deem uma olhada. Se não houver qualquer impugnação em 5 minutos, eu já vou fazer a distribuição aos senhores jurados. Erlan, você tem cópia aí? 2 cópias? Tá. Doutora, a senhora quer um chá? A pedido das partes, vamos fazer um recesso de 5 minutos. Todos, os tradutores de Libras, a equipe de técnico mesmo que transmitem, ao técnico de som nosso aqui, eu não estou vendo aqui o Pedrada, mas o Tavares eu estou vendo. O Pedrada é o Tavares que está... O Pedrada estava mais cedo, né? Agradeço aos oficiais de justiça, Lilian Pereira Freitas Pereira, Gesiel Oliveira. Agradeço aos senhores jurados que estão aqui conosco. É um trabalho diferente do dia a dia de Vossas Excelências, né? Agradeço aos nossos servidores e faço um agradecimento muito especial ao Erlan. Hoje, possivelmente, está sendo o penúltimo júri nosso, que ele já está em vias de se aposentar, e amanhã deve ser o último nosso, né? Juntos. Fica aquele aperto, Erlan. Agradeço a comunidade que participou, né? Só um minuto. Dessa transmissão, acompanhando ao vivo. Aos familiares, eu acho que a senhora é a mãe dos réus, né? Está aqui desde cedo. Então, a todas as pessoas que, direto ou indiretamente, a senhora Valéria, a minha equipe, o Ítalo, que é pequena, mas se torna gigante pelo trabalho que desenvolve aqui, que não é pouco. Então, eu passo a leitura da sentença. Sentença. O Edson Ferreira Trindade, conhecido como Índio, e o Ebeton Ferreira Trindade, conhecido como Pitico, qualificados nos autos, foram processados e pronunciados como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Submetidos os réus a julgamento nesta oportunidade, perante o Tribunal Popular do Júri desta comarca, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, bem como não absolveu os réus. No quesito seguinte, reconheceu que apenas o réu, o Ederson, quis ou assumiu o resultado morte da vítima, respondendo negativamente para o réu, o Ebeton, desclassificando o crime de homicídio. No que tange a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, os jurados reconheceram, na análise do respectivo quesito, o emprego de tal circunstância somente para o réu, o Ederson.
Quanto ao crime conexo referente à corrupção de menor, os jurados decidiram pela não ocorrência da materialidade, restando prejudicados os demais quesitos das séries correspondentes ao referido delito imputado aos réus. Por conseguinte, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 492 do CPP, e tendo como norte a decisão dos senhores jurados, passo ao julgamento da conduta do réu Webton Ferreira Trindade, curvando-me a decisão soberana dos jurados. Trata-se de desclassificação imprópria, cabendo a esta juíza presidente julgar a ação praticada pelo acusado. As provas produzidas nos autos, tanto na primeira fase do júri como em plenário, revelam de forma clara e cristalina que o acusado, com suas ações, praticou o delito previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, lesão corporal seguida de morte. Não obstante a defesa técnica tenha sustentado em plenário que a conduta do réu amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 137 do Código Penal, consistente na rixa, entendo que a conduta do acusado não se enquadra na descrição legal do referido delito, porque para a caracterização do crime de rixa é necessário que o tumulto e a confusão sejam de tal forma que não se consiga distinguir a conduta de cada participante e que reste claro que o envolvido tenha a intenção de atingir qualquer um dos demais e todos agem simultaneamente, sendo todos, a um só tempo, autores e vítimas do mesmo crime. Não foi o que aconteceu, não foi o que ocorreu no presente caso, eis que restou claro o liame subjetivo entre os réus e o adolescente Alisson, no sentido de agredirem a integridade física de Antônio, que mesmo depois de ser atingido com um disparo de arma de fogo na região da cabeça, foi brutalmente atingido por 3 chutes e que, após tais agressões, os réus e o menor empreenderam fuga em conjunto. Em plenário, as testemunhas oculares afirmaram que o réu estava na festa do Bar Escondidinho e que, na companhia de seu irmão Edson, ocasião em que no interior do estabelecimento ocorreram duas brigas que foram contornadas e posteriormente ocorreu outra do lado de fora, vindo a vítima a ser lesionada com um disparo de arma de fogo que resultou em sua morte. Assim, analisando as provas produzidas em plenário, bem como os elementos informativos contidos no inquérito policial, entendo que restou devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, em relação ao réu Webton. A dinâmica dos fatos demonstra que a vítima Antônio envolveu-se na briga com o objetivo de retirar da contenda seu amigo Felipe e veio a ser atingida com um tiro, sendo que o réu Webton, embora não quisesse o resultado morte, como decidiram os senhores jurados do Conselho de Sentença, teve a intenção de lesionar a vítima, pois aderiu à conduta de seu irmão, inclusive estava portando na oportunidade um simulacro de arma de fogo e, logo após o disparo, empreendeu fuga juntamente com seu irmão e o adolescente Alisson. Convém ressaltar que o referido menor, mesmo após a vítima ter sido atingida e ter caído no chão, desferiu-lhe 3 chutes, fato por ele expressamente admitido neste plenário de julgamento. A conjugação de esforços, ao meu ver, é clara. Assim, a considerar que o réu Webton, de forma cristalina, tinha a intenção de causar na vítima lesão corporal, deve responder pelo tipo penal previsto no artigo 129, parágrafo 3º. Destaco ainda que o resultado morte ocorreu por imprudência do réu, posto que, na companhia dos demais, perseguiu a vítima e teve a intenção de lesioná-la. Logo, observo que o réu teve a intenção de lesionar a vítima, contudo, não perseguiu o resultado morte, agindo assim por culpa no consequente. Assim sendo, em face do que decidiu o egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta comarca, condeno o Edson Ferreira Trindade, qualificado nos autos, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal,
Por outro lado, condeno o réu Weberton Ferreira Trindade, qualificado nos autos, nas penas do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. À vista disso, no uso das atribuições do meu cargo, passo a dosar-lhes as penas. Réu Weberton Ferreira Trindade, crime de homicídio. Esclareço que a circunstância do recurso que dificultou a chance de defesa da vítima será utilizado para qualificar o delito. No que se refere à culpabilidade, a reprovabilidade da conduta do réu foi superior para a espécie, na medida em que o réu foi para a festa portando uma arma de fogo, o que demonstra predisposição para a prática de delitos. O réu é portador de maus antecedentes, pela condenação na ação penal número 47846 de 2018, crime de roubo circunstanciado, pois os fatos ocorreram em 16 de abril de 2018 e o trânsito em julgado da referida ação se deu em 3 de dezembro de 2021, sendo que os fatos pelos quais é condenado hoje ocorreram em 9 de junho de 2021. Nesse ponto, registro que a existência de condenações penais por fatos anteriores podem ser empregadas na avaliação negativa dos maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado nas condenações ocorra em momento posterior, conforme consta na apelação número 7496 de 2020, tendo como relator o desembargador Carlos Torque, Câmara Única, julgado em 1º de junho de 2023. Quanto à conduta social, personalidade e motivo, inexistem elementos nos autos que me permitam aferi-los, razão pela qual não serão valorados em seu desfavor. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que a vítima foi morta em via pública e na presença de várias pessoas, o que não causou inibição ao acusado, demonstrando ousadia e ímpeto criminoso irrefreável, atraindo o maior desvalor, pois sua conduta certamente colocou em risco a integridade física de outras pessoas. As consequências, embora extremamente gravosas, são normais para a espécie. Por fim, não há o que valorar com relação ao comportamento da vítima, face ao entendimento jurisprudencial consolidado nesse sentido. Ante a referida análise, considerando a existência de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias, fixo-lhe a pena base em 18 anos e 9 meses de reclusão. Não há agravantes. O réu confessou em plenário o crime, fazendo jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º-D do Código Penal. Dessa forma, reduzo a pena, a qual passará a ser fixada definitivamente em 15 anos e 9 meses de reclusão, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena. Com base no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, fixo para o réu o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Deixo de aplicar a detração de pena disposta no artigo 387, parágrafo 2º do CPP, pois o tempo de prisão do réu não é o suficiente para a alteração do regime prisional, devendo ser considerado pela vara de execuções penais no momento da elaboração dos cálculos dos benefícios. Réu Weberton Ferreira Trindade, crime de lesão corporal seguida de morte. As circunstâncias judiciais, em sua maioria, são favoráveis, exceto a culpabilidade e circunstâncias do crime, a qual replico a fundamentação já usada acima para o outro réu. Dessa forma, considerando a existência de 2 condições judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena base em 6 anos de reclusão. Inexistem agravantes. O réu era menor de 21 anos à época do crime, fazendo incidir atenuante previsto no artigo 65, inciso 1º do Código Penal. Assim, reduzo a reprimenda e estabeleço o quantum definitivo em 4 anos e 8 meses de reclusão, ante a ausência de causas de aumento e diminuição. Com base no artigo 33, parágrafo 2º-B do Código Penal, fixo para o réu o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Nego ao réu Weberton o direito de recorrer em liberdade desta sentença e mantenho sua prisão, pois os motivos que a fundamentaram ainda continuam presentes. Quanto ao réu Weberton, ante a decisão soberana dos senhores jurados, entendo que não há motivos para manter sua prisão, razão pela qual a revogo.
espeça-se alvará de soltura. Quanto ao artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, deixe de fixar valor mínimo de indenização civil, sendo necessária a indicação da quantia na denúncia, conforme entendimento da 3ª Seção do STJ, o que não ocorreu no presente feito. Ressalto que eventuais indenizações poderão ser pleiteadas na esfera civil pelos familiares da vítima. Custas pelos réus, ficando sua exigibilidade suspensa por terem sido patrocinados pela Defensoria Pública do Estado. Dou esta sentença por publicada nesta sessão de julgamento, às 20h58, com a intimação de todos. Com o trânsito julgado, desse baixa, promovo-se as anotações de estilo, comunicações necessárias, expedição de carta-guia de sentença e arquivem-se. Algum requerimento a ser registrado, excelências? Declaro encerrada esta sessão de julgamento. Doutora?